Boa tarde. Boa tarde. É, acho que a gente já pode ir iniciando ali a abertura, né, para a gente se apresentar. Como eu já tinha falado aqui também, a gente vai gravar, tá, essa sessão, depois a gente envia para vocês aí, porque com certeza vai agregar muito para o time, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, também pode entrar em contato com os nossos especialistas aqui da QI. Bom, hoje é dia do consumidor, então, né, só para reforçar isso, então, vocês que já são clientes da QI Network, aproveitem esse espaço também direto aqui com os nossos especialistas, né, o Hugo e o Wellington, para poderem tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Wellington, pode seguir aí. Fechado, obrigado, Maria. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só avançar um pouquinho o nosso slide aqui. Como a Maria falou, hoje, Dia do Consumidor, né? A gente está trabalhando cada vez mais com eventos para a nossa base, novas informações para a nossa base, então vocês vão começar a perceber que cada vez mais terão novos eventos. Hoje a gente vai estar realizando um evento bem legal para falar das boas práticas de segurança no Workspace. Então, fiquem à vontade para utilizar o chat aqui para alguma dúvida. Podem utilizar o botão de perguntas e respostas também. Logo ao lado do chat, a gente tem o ícone ali de atividades. Então, vocês podem clicar ali, abrir uma pergunta e resposta. Eu vou estar acompanhando as perguntas e respostas no fim. A gente vai estar lendo todas as perguntas e respostas e já tirando as dúvidas aqui da apresentação. Então, eu só queria passar aqui para vocês rapidamente a agenda da nossa tarde agora. Vou fazer essa abertura bem rápido, 5 minutinhos, tá, pessoal? Só para apresentar quem são os speakers hoje aqui no nosso evento, um pouco do tema, um pouco sobre a QI e também de alguns serviços que a QI Network possui para clientes da nossa base. Então, essa será a nossa agenda. A gente vai falar sobre esse tema, né? Eu digo o que é a segurança e como se aplica dentro do Google Workspace. Teremos uma demonstração na prática, um espaço para dúvidas e depois do encerramento eu volto com mais algumas informações para todo mundo. Então, como eu falei anteriormente, eu sou o Wellington, eu sou consultor de Workspace na QI, eu trabalho com nossa base de clientes, com alguns clientes da nossa carteira. Cada consultor aqui na QI de base tem uma carteira de clientes. Também atuo com Workspace já há quase 9 anos, então tudo que vocês precisarem em relação ao Workspace, podem entrar em contato comigo. No fim, vou deixar meu e-mail aqui no nosso chat também. Vai estar participando o Hugo, que é o nosso deployment de Workspace. Ele vai ser o responsável por conduzir toda a parte de explicação, a parte técnica e demonstrar as funcionalidades para vocês. E a gente tem uma presença muito especial aqui do Gustavo Arucha. Ele é Territory Manager do Google, então ele é um grande apoio que a QI tem para estar apoiando os nossos clientes, trazer novidades do Google, tudo relacionado ao Workspace. O Gustavo é nosso grande apoio aqui. Então, esses são os participantes de hoje. Avançando aqui, pessoal, a gente trabalha com serviços para a base. A gente vai falar muito aqui sobre licenciamento do Workspace, funcionalidades e a parte de boas práticas de segurança, mas aqui aí também tem serviços que a gente pode estar aplicando no dia a dia dos nossos clientes dentro do nosso portfólio. Então, a gente tem uma trilha aqui que ela inicia com o QI Cloud Discovery, que é todo um processo de análise e orientação técnica. Então, a gente aloca um responsável do nosso time técnico para fazer uma análise da demanda do cliente, entender a necessidade, ver onde o Workspace ou outra ferramenta do Google, como o GCP, possa estar atuando e resolvendo essa necessidade. Dentro dela, a gente entrega a parte de mapeamento técnico, então, além de analisar, é feito um mapeamento de toda essa dor que o cliente possui. Existem treinamentos técnicos também, treinamentos voltados ao painel administrativo, ao próprio Google Vault, ferramentas de segurança do Workspace. A gente tem o QI Cloud Design, que é um serviço muito interessante, onde a gente pode trabalhar, seja com o design de produtividade, e depois levar esse cenário para o QI Cloud Solution. Então, no design, a gente desenha toda a parte de projeto, e no QI Cloud Solution a gente faz esse processo de entrega, né, de desenvolver e entregar a solução. Desenvolvimento e implantação, e a gente faz o acompanhamento da adoção. E dentro do QI Cloud Care, o que a gente gosta de trabalhar é o nosso suporte técnico, retirando dúvidas que os clientes possuem, e a QI possui um serviço chamado Especialista Google Workspace, onde a gente pode atuar dentro da TI do cliente com
realmente colocando a mão na massa. Então, os clientes da base da QI que utilizam o serviço de especialista, quando ele solicita uma demanda, a QI faz o processo de entrega. Pode ser uma demanda de produtividade ou pode ser uma demanda relacionada à segurança, que é o tema de hoje. Você pode estar solicitando um treinamento de segurança, onde o nosso time técnico vai entregar, ou até customizações dentro do painel. Aqui, pessoal, a gente gostaria de deixar um case de sucesso com vocês. Depois a gente vai estar enviando o link também, mas podem estar escaneando o QR Code aqui na tela do nosso cliente Minas Tênis Clube. Eles fizeram um grande trabalho ali de otimização com nuvem, com workspace. Então, a gente gostaria de compartilhar esse case com vocês. Temos aqui essa mensagem que a gente gostaria de deixar, né, caso você, cliente da nossa base, também queira se tornar um case de sucesso, pode entrar em contato com o nosso time de marketing. A Maria vai fazer esse atendimento com vocês para analisar as demandas, como a gente pode estar trabalhando para que vocês também sejam um case de sucesso, que é muito interessante, né? Da minha parte até aqui, pessoal, era essa breve abertura. Eu vou passar aqui para o Arocha, para ele falar a parte dele, para se apresentar para vocês. Possivelmente alguns clientes aqui já conhecem ele. Então, Arocha, boa tarde aí, fica à vontade. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Para variar, minha câmera acabou de dar um probleminha. Deixa eu mudar ela aqui, para que vocês possam me ver agora. Aí. Bom, pessoal, para me apresentar oficialmente, eu sou gerente de território do Google para o território brasileiro e eu cuido justamente da nossa ferramenta de colaboração, né, que é o antigo G Suite, hoje em dia o Workspace. E quando a gente fala de segurança, eu gosto sempre de trazer esse paralelo aqui, que principalmente no território brasileiro, no território latino como um todo, existe ainda o paradigma de se associar muito o produto Workspace a uma caixa de e-mail. É muito comum, inclusive, nas conversas com os clientes, eles falam, eu tenho X caixas de e-mail. O que atrela muito o pensamento do produto a uma simples ferramenta de comunicação. Ela é sim uma ferramenta de comunicação corporativa, né? Você vai ter o e-mail, você vai ter o chat, a videoconferência, o calendário, mas ela passa a ser um pouco mais e ser, na verdade, uma ferramenta de colaboração, né? Você ter toda essa ferramenta de trâmite de documentos e trabalho de documentos em conjunto, de uma forma eficiente, você conseguir ter mais de 10 pessoas no mesmo documento, o versionamento do documento está todo garantido ali de uma forma online e real-time. Mas conforme as organizações vão crescendo, passa também a ter algumas necessidades de escalabilidade. Né? Não só a escalabilidade de troca de informação, mas principalmente para o pessoal de infraestrutura pensar em escalabilidade de controle. Né? E é justamente isso que o Google Workspace oferece. Ele sai de uma ferramenta de puramente comunicação para uma ferramenta de colaboração e, acima de tudo, controle e escalabilidade da segurança da informação. Pode passar. Né? E quando a gente fala em segurança, eu gosto de fazer sempre análise com a nossa segurança pessoal, né, dos nossos bens. Né? Quando fala em segurança domiciliar, por exemplo, a galera acha que é aumentar o muro e botar uma cerca elétrica. Você está se protegendo do lado de fora. Mas não se pensa necessariamente na proteção interna, na proteção de você prevenir algum erro humano, seja ele intencional ou não, dentro da sua organização. Porque uma coisa é você controlar o seu ecossistema ali de 10, 20 máquinas. Quando você começa a botar 100, 200, 1000, é impossível para um gestor ter esse controle de uma forma escalável. E esse dado aqui que eu sempre gosto de trazer, 90% das violações comunicadas de dados, né, violação de dados, vazamento de dados, ocorre por negligência. Negligência, extorsão ou ameaça externa, mas principalmente negligência, que é o famoso sem querer. Né? É quando o teu funcionário ele vai enviar um e-mail, por exemplo, eu vou enviar um e-mail aqui para o Wellington vai enviar para o Gustavo da QI e na pressa ele envia para o Gustavo do Google. Ele vazou esse dado. Sem querer, na pressa. Então, há necessidade de você ter ferramentas que proíbam esse sem querer, para que ele não ocorra. Porque o sem querer, obviamente, você não consegue prever.
Pode passar. São justamente essas ferramentas que o pessoal daqui vai trazer aqui para vocês com excelência. Mas eu sempre gosto de lembrar que no Google, casa de ferreiro, espeto de ferro. Todas as ferramentas que a gente usa, que a gente disponibiliza para os clientes finais, elas são, antes de mais nada, testadas e usadas internamente. Então, tudo que é utilizado no Workspace é rodado internamente e funciona também através do machine learning de algoritmos internos que estão sempre melhorando, né? A gente sabe bem que conforme a nossa segurança aumenta, o lado de fora também vai melhorar a tecnologia dos ataques. Mas o Google ele aprende com os próprios desenvolvimentos e ele melhora a cada dia a sua segurança. Ele se adapta ao que é mostrado pelo lado de fora também. Fechado aqui, Gustavo? Isso, eu acho que não vou querer entrar no lugar do especialista aqui. Eles vão explicar direitinho para vocês todas as ferramentas, mas podem confiar que o meu trabalho aqui no Brasil é justamente facilitar a vida dos clientes junto com as nossas ferramentas. E a gente conta com parcerias excepcionais como a da QI para fazer esse trabalho. Então, estão em excelentes mãos. Obrigado, Gustavo. A gente vai passar aqui para o Hugo, pessoal, para ele começar a dinâmica de apresentar para vocês todo esse cenário de segurança. Hugo, vou tirar meu compartilhamento de tela aqui para passar para o seu, tá? Fica à vontade para se apresentar também, e a gente vai dando sequência aqui. Boa tarde, pessoal. Como o pessoal já falou, meu nome é Hugo, tá? Vou ser o speaker técnico hoje para conversar com vocês. Muito obrigado pela introdução aí, Gustavo. Foi de grande valia e tudo que você falou para a gente. Vamos usar bastante do que você falou como exemplo, tá? Em primeiro momento, eu gostaria de explicar para todo mundo que os recursos que eu trouxe hoje para conversar sobre segurança, a parte de segurança do painel, alguns, em sua grande maioria, fazem parte desde a família Business Starter, tá? Então, a maioria dos recursos, todos que estão aqui nessa call, poderão ver dentro do painel de vocês. Porém, existem alguns recursos que também trouxe aqui, que são exclusivos para o pessoal da família Enterprise, tá? Que são recursos um pouco mais robustos, em alguns casos até um pouco mais sensíveis, vamos dizer assim, tá? Mas que traz muita segurança para o ambiente, e é legal a gente sempre comentar, só para vocês terem uma ideia macro de que existem soluções melhores em outros planos e que isso pode influenciar diretamente a escolha numa possível renovação, isso pode auxiliar vocês aí numa escolha, tá bom? Bom, primeiramente aí, gostaria de só fazer uma breve introdução, o que é segurança, como que o Google atua com essa segurança, tá? E como que isso é transmitido dentro do Workspace. É um textinho bem simples aí que nós vamos acompanhar. Segurança e privacidade são alguns dos tópicos mais comuns nas perguntas sobre o Google. Levamos esse assunto a sério e oferecemos ferramentas para controlar como procedemos os dados das suas organizações. O Google tem como base a confiança dos clientes, confiança na capacidade de proteger os dados, no compromisso com a relação e a privacidade das informações disponibilizadas nos sistemas do Google e nas ferramentas fornecidas para que cada cliente controle suas próprias informações. Então, quando falamos de segurança para o Google, é uma via de mão dupla. O Google oferece as ferramentas, tá? Mas ele também conta que o usuário entenda e utilize essas ferramentas. Não adianta o Google disponibilizar diversas ferramentas, mas nós não utilizarmos da maneira correta. O Google tenta nos instruir a utilizar, mas às vezes realmente por descuido a gente não utiliza da maneira correta, tá bom? O Google tem compromisso de obedecer às regulamentações de países do mundo inteiro e de vários setores, como saúde e educação.
Você pode usar os serviços do Google com a certeza de que é fornecida as ferramentas e os controles necessários para atender os requisitos de compliance. Tá, mas como que nós vamos entender se realmente está sendo exigido? Quem que normatiza isso, tá bom? Os clientes e reguladores esperam uma verificação independente dos controles de segurança, privacidade e compliance. Para garantir isso, o Google se submete regularmente a diversas auditorias independentes. Isso significa que um auditor independente avalia os controles de data center, de infraestrutura e das operações do Google, tornando assim as soluções Google, elas auditadas e regularmente sendo reauditadas, com base nos seguintes padrões: o SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, a IPA e a Red Hat. São instituições que têm diversos padrões de segurança da informação, segurança de infraestrutura ou de operações dentro de ambientes, e o Google, de tempos em tempos, ele se passa novamente por essas auditorias para validar com que os dados e toda a informação que é transitada e armazenada dentro de seus data centers estão de maneiras corretas, tá bom? Bom, e aplicando isso no Google, tudo isso que eu acabei de falar, como que seria aplicado ao Google tudo isso, tá? A gente, bem claramente o que está escrito, tá? A gente trabalhou muito para ajudar a empresa a crescer. Vocês trabalharam muito para fazer a empresa crescer. Não vamos deixar essas ameaças de segurança atrapalhem o sucesso, tá? Essas medidas poderão te ajudar a proteger as informações da sua empresa. Bom, sobre o que nós vamos falar nessa call, tá? Nós vamos falar basicamente sobre parte de segurança, sobre two-step verification, account recovery, password management, API controls, tá? Vamos falar um pouco sobre compartilhamento de documentos, ou parte também de Gmail, de autenticação de e-mail, de anexo, autenticação de links e imagens externas, spoofing em autenticações e spams, tá? Se tudo der certo, se a gente conseguir manter o cronograma legal aí, também vamos falar um pouco da parte que eu falei para vocês, que é mais visando o pessoal enterprise, que é falando um pouco sobre controle de sessão de Google Workspace, ou o controle de sessão do Google GCP, falar um pouco sobre acesso baseado em contexto, classificação de dados, e também o DLP, o Data Loss Prevention, que é a prevenção de dados, tá bom? Antes de nós começarmos a falar sobre esse roadmap, sobre segurança, é muito importante eu gosto de falar bastante sobre essa segurança invisível que o Google já nos proporciona, tá? Como assim uma segurança invisível? Quando nós mandamos um e-mail, quando nós recebemos um e-mail, esse e-mail já é criptografado de ponta a ponta e utiliza de ferramentas, de várias ferramentas, para que isso seja feito dia a dia. Então, quando é possível, o Google protege suas informações, criptografando os e-mails automaticamente, o que os transforma em um código durante o serviço. Essa ferramenta de segurança é chamada de Transport Layer Security, TLS, e ajuda a evitar que as outras pessoas leiam seus e-mails. A criptografia em trânsito ajuda a proteger seus e-mails de serem interceptados durante o percurso entre você e seus destinatários. Bilhões de e-mails não são criptografados e são enviados e recebidos todos os dias, sem proteção, servindo de alvo principalmente para espionagem, interceptação de massa enquanto passam por dezenas de fibra óticas e roteadores. Em computadores e dispositivos Android, se vocês um dia tiverem esse interesse de saber se seu e-mail está sendo utilizando essa ferramenta de TLS, os e-mails que estão protegidos por essa ferramenta, que não estão protegidos por essa ferramenta, aparece um ícone do lado do e-mail, sem TLS, e um cadeadinho vermelho quebrado ao meio. Isso significa que o e-mail está sendo trocado em algum momento, tá? No destinatário, eles não utilizam esse protocolo, então provavelmente o e-mail não está sendo criptografado. Então isso é a primeira coisa muito interessante que a gente precisa falar, que é uma das coisas que o Gustavo trouxe, porque isso daí auxilia muito em questão, por exemplo, de ataque de phishing ou de diversos outros tipos de ataque que pode ser ocorrido, tá?
Também trouxemos aqui a segurança invisível, entre aspas, do Google Drive, que ele garante a segurança online. Garantir a segurança online significa proteger suas informações e respeitar a privacidade. Por isso, em todos os produtos, o foco é proteger as informações e tratá-las com responsabilidade para manter você no controle. Quando você faz um upload em um arquivo, qualquer tipo, qualquer extensão, ele é armazenado em seguranças nos data centers de última geração do Google. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso. Se você optar por acesso offline, armazenaremos as informações em seu dispositivo. Quando o Google verifica se há phishing ou malware em algum arquivo, você vai receber uma mensagem informando que a verificação falhou. Se você recebeu essa mensagem que a verificação falhou, significa que esse arquivo ou está comprometido, ou ele tem alguma coisa que o Google não conseguiu verificar. Então, no momento que você sobe esse arquivo, ele já passa como se fosse para uma camada de antivírus, vamos dizer assim, do próprio Google, tá? Essa verificação existe um limite. Então, só é possível ser feita essas verificações a arquivos menores de 100 megas. Arquivos maiores de 100 megas, o Google ainda não consegue fazer essa verificação, porque torna-se um arquivo um pouco mais complexo de ser verificado. Porém, nós estamos sempre trabalhando aí, o Google está sempre trabalhando para tentar melhorar essa situação, tá bom? Bom, falei bastante, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho aí, colocar a mão na massa aí, e começar a ver um pouquinho sobre a parte da segurança em si, tá? Só voltando aqui, sobre o roadmap que nós vamos falar um pouquinho, sobre a parte de segurança, sobre a parte de steps, de account recovery, vamos falar sobre diversos fatos dentro da parte de segurança, tá bom? Bom, vou tirar minha tela aqui rapidinho, só para compartilhar outra enquanto isso, tá? Bom, pessoal, estou aqui no ambiente demo, tá? Então, esse ambiente não tem muita informação dentro desse ambiente, então algumas coisas que nós vamos ver, às vezes não tem gráficos populados ou não tem tanta informação para ser puxada, tá? Mas é meramente um laboratório para a gente entender um pouco como que funciona toda essa parte de segurança, tá? Falando um pouco lá sobre o roadmap que a gente viu, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o two-step verification, que normalmente algumas empresas não optam em utilizar por questões de, às vezes o meu colaborador não tem celular, ou o celular não é da empresa, então existem diversos fatores. Mas isso é um dos pontos mais primordiais para a gente conseguir ter uma segurança no ambiente. Porque no momento que nós tentamos adentrar a uma aplicação Google, é encaminhado um código, e nesse código é o que valida se eu consigo entrar mesmo na aplicação ou não, trazendo maior segurança, tá? Para nós acessarmos essa feature, dentro do painel admin, a gente vem na parte de segurança, vem na parte aqui ó, de visão geral. Dentro de visão geral aqui vai ter todas as informações que a gente vai falar, tá bom? Deixa eu entrar aqui, ó. Two steps. Aqui, ó, segurança, autenticação, e dentro de autenticação a gente vai ter essa parte de two steps, tá? O que significa isso? Quando nós entramos nessa opção, ela pode ser ativada tanto para o ambiente inteiro, quanto para unidades organizacionais em específico, como a gente está vendo aqui, as unidades organizacionais, ou se não, a gente pode colocar isso agora em grupos. Então, por exemplo, eu quero que só o grupo dos administradores tenha a segurança de duplo fator, de autenticação em duplo fator. Então, eu crio um grupo onde vai ter essas pessoas em específico e vai ser possível eu adicionar isso como duplo fator. Quando eu entro na verificação de 2 etapas, existem diversas informações que são muito importantes a gente prestar atenção, tá bom? Bom, primeira coisa, existe uma diferença entre nós forçarmos eles a terem o two steps e nós não forçarmos. Qualquer usuário da organização, eles podem ter essa segurança implementada no usuário, sem que o administrador force ele a ter.
Essa opção que a gente está vendo é quando o usuário quer forçar as pessoas a terem essa configuração. Então, por exemplo, eu tenho essa configuração já no meu celular, porém a QI, o painel demo da QI não pede para que não tenha essa necessidade. Então, eu posso fazer com que, não, olha, a partir de agora eu quero que tenha. Então, quando você escolhe essa opção, você pode colocar entre ativar ou ativar a partir de uma data. Então, por exemplo, eu vou passar um informativo para todo o meu ambiente e daqui 15 dias vai ser obrigado todo mundo ter o Two Steps. Ou se não, não, daqui o próximo mês todo mundo vai ter. Então, eu consigo setar quando que vai ser obrigado. E a partir desse momento, deu essa data e a pessoa não teve, automaticamente a conta fica não congelada, tá? Mas vai pedir para que seja adicionado no próximo login, vai ser pedido que seja adicionado um telefone para realizar o Two Steps, tá bom? Bom, o que acontece se eu criar um usuário depois que eu fizer, que eu configurar essa regra? Então, qual que é o tempo? Permitir que os usuários novos tenham um tempo para se inscrever. Então, por exemplo, olha, a regra está para que todo mundo, a partir de amanhã, tenha Two Steps. Se eu criar um usuário a partir de amanhã, quantos dias ele vai ter livre, entre aspas, para poder adicionar de maneira própria o Two Steps? Um dia, uma semana, 2 semanas, um mês, 3 meses ou 6 meses? Não, eu quero que no momento que crie o usuário e ele for logar, automaticamente ele já seja obrigado a colocar o Two Steps. Então, nenhum. Legal. Você quer que o dispositivo seja confiável? Eu acho que todo mundo aqui, quando, desculpa a expressão, mas às vezes fica um pouco chato ficar tendo que toda vez ficar colocando o código lá, eu vou logar no meu e-mail, eu tenho que pegar o celular para colocar o código. Você, como administrador, quer que o usuário confie no dispositivo? Por exemplo, se eu tenho um dispositivo, se quando eu colocar lá, confiar nesse dispositivo, o Two Steps não vai ser mais requerido toda vez que ele for logar. Então, você quer que isso aconteça ou não? Tá? Então, você pode selecionar essa opção aqui. E qual que é o método que vai ser utilizado? Se você quer utilizar, independente do método, se pode ser por código via SMS ou por aquele código de alguém está tentando entrar na sua conta, foi você ou não, ou se a pessoa tem uma chave de segurança, qual que é o método que vai ser utilizado, tá? Bom, feito tudo isso, tá? A partir de, por exemplo, vamos colocar aqui na unidade organizacional, no grupo FMA, a partir de amanhã vai ser necessário ter isso. Então é só vir aqui, dar um salvar, bonitinho. Isso é o primeiro passo que a gente fala sobre segurança dentro do painel, tá? Por quê? Porque eu já estou garantindo que sempre que alguém for logar numa conta, obrigatoriamente ele vai ter que comprovar que ele é ele mesmo, tá bom? Bom, continuando um pouco aí sobre essa parte de segurança, tá? Falar um pouco agora sobre Account Recovery, que também é na parte de segurança. Dentro da parte de segurança, a gente vem aqui na parte de recuperação de conta. Por que que isso é importante? Muita gente, às vezes, deixa isso ativado. Então, por exemplo, eu posso chegar na conta hugo@keynetwork.com.br e adicionar um e-mail pessoal meu como para recuperação de conta. Se eu tiver a minha senha vazada de ambos, eu consigo ir lá e colocar esqueci minha senha, e uma senha nova vai ser emitida e eu consigo logar novamente. Com essa opção, eu faço com que as pessoas não consigam clicar no esqueci a senha, tá? Então, obrigatoriamente, eles devem procurar um superadministrador para fazer a redefinição de senha. Bom, como que o Google se posiciona isso, tá? Cada empresa tem a sua peculiaridade. Às vezes é necessário que o usuário possa clicar em esquecer a senha. Mas o Google sempre fala que superadministradores não é bom deixar essa opção ativa. Porque a qualquer momento uma pessoa pode ir lá com o e-mail de superadministrador, clicar em, olha, esqueci a senha e ter acesso direto ao painel. Então, como boas práticas, o Google sempre fala, olha, para superadministrador, a parte de recuperação de senha não é interessante vocês deixarem ativa.
Para usuários, é indiferente. Depende, por exemplo, da quantidade de usuários, que nem o Gustavo até comentou um pouco. Uma coisa é você fazer uma recuperação de senha manual para 10 usuários, 15 usuários. Imagina para 300, 500 usuários, como que deve ser caótico você fazer a recuperação de senha manual para cada um, tá? Então, cada empresa tem que ver o seu escopo, como que a gente pode tratar isso. Mas isso é uma parte muito importante da parte de segurança, tá bom? Bom, também agora vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de password, que é uma das coisas que é mais importante hoje, tá? Só deixa eu carregar aqui que está um pouquinho lento, né? Aqui, ó, gerenciamento de senhas. Hoje, se a gente for procurar um dado, é muito comum que, por exemplo, muitas pessoas possuem passwords como senha 123, ou Hugo123, ou qualquer coisa do gênero. Pensando nisso, o Google, para melhorar a segurança dos usuários e dos superadministradores, criou uma ferramenta que a gente consegue aplicar níveis de segurança nessas senhas, tá? Nessa opção aqui, dentro dessa parte de gerenciamento de senhas, nós podemos clicar aqui em aplicar senha forte. O que é considerado uma senha forte para o Google? É uma letra maiúscula, um número e um caractere especial. Então, tendo esses 3 requisitos, já pode ser considerado uma senha forte, tá? Então eu posso cadastrar arroba? Não, porque já aqui na parte de baixo fala, olha, você precisa delimitar o tamanho padrão de uma senha, onde o mínimo é 8 e o máximo é 10. Então eu quero que, por exemplo, as senhas sejam pelo menos de 15 caracteres até 100 caracteres, tá? Ou de 8 caracteres até 10 caracteres, enfim. Aí é padronização da própria empresa, como que deve ser feito. E essa configuração, novamente, pode ser aplicada exclusivamente para unidades organizacionais. Essa configuração não pode ser aplicada para grupos, tá? Apenas para unidades organizacionais. Uma das coisas que é muito importante a gente ter uma atenção é exatamente nesse checkbox aqui de baixo. Aplicar a política da senha no próximo login. Por que é tão importante? Se eu não selecionar isso, o usuário vai continuar com a senha fraca, entre aspas, enquanto ele não quiser trocar a senha. Então, eu clicando nesse checkbox, automaticamente eu vou forçar para que, no próximo login dessa pessoa, ele obrigatoriamente já tem que entrar em compliance com essa nova senha. E uma das coisas também que é imensamente importante é a opção de reutilizar senha. Hoje, como best practices, não é comum a gente reutilizar a mesma senha. Então, imagine eu utilizando Hugo123, aí eu vou refazer a senha, vou utilizar de novo Hugo123, ou vou fazer de novo Hugo123. Então, no final das contas, a senha não se torna segura. Então, essa parte de reutilizar senha é muito importante. E também uma das opções mais importantes aqui é a validade da senha. De quanto em quanto tempo essa senha vai ser expirada? De 1 em 1 mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ou 1 em 1 ano? Então, eu forço com que o usuário / superadministrador seja obrigado a alterar a senha de tantos em tantos tempos. Por que isso é importante? Exatamente para garantir a segurança do usuário, de que não tenha acessos não supervisionados, vamos dizer assim. Então, isso é imensamente importante para que, por exemplo, olha, de 30 em 30 dias, em vez de Hugo@123, você vai ter que fazer Hugo@1234. Então, eu vou estar sempre alterando isso. Tá, Hugo, você está mostrando tudo isso aí, mas como que eu sei se um usuário fez isso, não fez? Bom, na parte de relatórios aqui embaixo, tá? Embaixo da parte de segurança, eu posso vir na parte aqui de relatórios, e dentro dessa parte de relatórios, eu venho em relatórios de usuários. E aí eu venho aqui, ó, segurança. Deixa eu só clicar aqui em sair. Quando eu clico em segurança, eu consigo ver exatamente isso. Se ele está inscrito em uma dupla etapa, se ele está aplicado em uma dupla etapa, se a senha dele está em compliance, qual que é o nível da senha que ele está,
se a conta está ativa, qual que é o status da conta, se é um superadministrador ou se é um usuário. Então, eu consigo ter diversas informações aqui na parte de segurança, quando a gente fala em questão de compliance de senha e two steps. Então, a gente já consegue aí ter uma boa média de como está o ambiente e a segurança em questão de senha, two steps do ambiente. Tá bom? Bom, agora eu vou falar de uma coisa que é um pouco mais complicada de se falar, tá? Que é a parte de... deixa eu pegar aqui, ó. Controle de API. Bom, o que seria um controle de API? API basicamente é quando um site utiliza de uma URL para acessar informações do Google, tá? Eu, como superadministrador, eu posso optar em se eu quero bloquear o site, o consumo de API ou não. Não o site, tá? O consumo de API ou não. Para que isso é importante? Bom, todo mundo que está aqui nessa call, provavelmente em algum momento já entrou em algum site e tem aquele botãozinho lá, logar com o Google. Quando nós clicamos nesse botãozinho logar com o Google, é exatamente isso. Nós estamos fazendo com que o site consuma uma API vinculada ao Google. E eu não quero que isso aconteça, eu não quero que nenhum site tenha informação de busca de API, tá? Eu consigo fazer isso pelo esse controle de API. Como que eu faço isso? Dentro aqui da parte de controle de API, eu venho aqui na parte de gerenciar aplicativos de terceiro. Bom, eu já fiz alguns testes aqui para mostrar para vocês, tá? Estou utilizando um site aqui, não tenho nada contra o site, ao contrário, mas é um site que eu sei que ele faz um consumo de API, por isso que estou utilizando, tá? Bom, caso eu entre aqui em monday.com, eu consigo clicar aqui em começar e fazer log, cadastrar-me com uma conta Google. Quando eu faço isso, prosseguir com a minha conta, estou bloqueado. Automaticamente eu consigo bloquear que qualquer site, no caso, o site específico aqui do Google, consiga fazer esse bloqueio de utilizar a API do Google, tá bom? Ah, não, Hugo, ao contrário, eu quero bloquear de todo mundo e só liberar do Monday, tá? Então, caso eu queira, deixa eu até fazer aqui rapidinho. Alterei o Monday para que ele tenha acesso confiável, tá? Então, a partir disso aqui, se eu vir em Monday, começar a cadastrar via Google, vou fazer login aqui com a minha conta, consegui já fazer o login. Isso daqui serve bastante para a gente restringir a utilização de APIs do Google. Hugo, isso vai impossibilitar que eu use a minha conta Google no Facebook, para cadastrar num Facebook, ou para cadastrar num Trello, ou qualquer coisa do gênero? Se for com consumo de API, sim. Se não for com consumo de API, eles mandam um e-mail com código de verificação, aí é outras alternativas que nós temos que utilizar, que hoje não vai ser tratado, tá? Mas nós podemos falar, por exemplo, de gerenciamento de navegadores, navegadores gerenciados, de Google Chrome gerenciado, então tem várias possibilidades de utilizar, tá? Como que é feito isso de adicionar um aplicativo? É a coisa mais fácil do universo. Aqui em cima tem literalmente adicionar um app, nome ou cliente do app ou ALF, e aqui eu vou procurar qual que é o aplicativo que eu quero que não consuma uma API do Google. Então, Trello. Aqui, ó, tudo que é o Trello de consumo de API que já foi catalogado pelo Google. Basta eu clicar na opção que eu quero, vai aparecer os logins, as URLs de consumo, seleciono eles, selecionar. Qual que vai ser o nível que ele tem? Ele vai ser confiável ou bloqueado? Caso seja bloqueado, eu não vou ter acesso. Caso seja confiável, a gente faz aquela famosa engenharia reversa, bloqueio de todo mundo e só deixa os confiáveis abertos. Então, aí você consegue fazer essa diferença, vamos dizer assim, tá bom? Bom, deixa eu dar um cancelar aqui rapidinho, só para não fazer nenhuma regra.
Em controle de API, foi aquilo que eu falei para vocês, vocês têm outras opções. Então, eu posso, por exemplo, clicar aqui e colocar uma mensagem customizada. O acesso aos dados da conta é restringido pela política do administrador, então eu posso alterar essa mensagem que aparece quando é bloqueada o consumo da API, ou se não, aquilo que eu falei para vocês de fazerem o inverso. Eu quero que não permita o acesso de usuários a apps terceiros. E aí, com isso, obrigatoriamente, eu só consigo fazer o consumo dessas APIs para os apps que estão considerados confiáveis, tá bom? Então, eu consigo fazer essa seleção. Bom, apps internos, não tenho o que falar, é com todos a parte de Google, toda questão, tá? Bom, falamos um pouco sobre a parte de controladores de API. Vamos agora falar um pouco sobre segurança de Gmail, que é uma das coisas mais importantes que hoje a gente vê dentro do painel, tá bom? Para falar de Gmail, não é na parte de segurança. A gente vem na parte de apps. Dentro de Google Workspace, a gente vai procurar o Gmail. Aí sim a gente vai começar a pensar na parte de segurança. Quando que nós falamos de segurança de Google Workspace, mais precisamente do Gmail, existem vários recursos que podem trazer segurança para nós, tá? Em primeiro momento, a gente vai falar sobre autenticação de e-mails. O que seria uma autenticação de e-mail? É uma chave, normalmente de TXT, tá? Com que nós adicionamos na zona DNS do cliente, na zona DNS do domínio, e esse registro faz com que o e-mail tenha como se fosse uma segurança maior e criptografada sobre as informações que são trafegadas, tá? Por que é tão importante essa questão de DKIM? A questão do DKIM e o SPF, além desses dois registros que já são comuns nós utilizarmos, existe o registro DMARC, que é o que gere os registros DKIM e SPF, perdão. E algumas empresas têm essa regra aplicada. Então, por exemplo, eles só podem receber e-mails de domínios que possuem SPF e DKIM cadastrados. Então, isso daí traz uma maior segurança para que não chegue nenhum e-mail que possa estar com algum tipo de phishing, spoofing ou qualquer coisa do gênero, tá? Como que é feito isso? Da mesmo jeito. Entra na parte de autenticar e-mails, vou selecionar aqui qual domínio eu quero gerar um DKIM, e aí eu clico aqui, gerar um novo registro. Ele vai me pedir qual que é a hash da chave DKIM, tá? Normalmente a gente sempre fala para utilizar a hash de 1024, porque a internet do Brasil hoje não suporta de uma maneira tão boa o 2048, então pode acontecer de dar uma atrasadinha nos e-mails. E um seletor de prefixo comum, um seletor que você vai colocar dentro quando você for criar a chave do DKIM. Feito isso, a gente clica em gerar, e vai ser gerado uma tag, né? Só um momento, pessoal. Vai ser gerado um código, tá? Deixa eu voltar aqui. Que é só eu adicionar dentro da minha zona DNS, que vai fazer com que os e-mails sejam criptografados, tá bom? Colocou isso dentro da zona DNS, só clicar em iniciar a autenticação, que isso, depois da autenticação ter sido confirmada, os e-mails já estarão utilizando a chave DKIM, tá bom? Essa autenticação pode demorar de 48 a 72 horas, tá? O e-mail em si, ele não sofre nenhum problema, nenhum atraso, nada. É simplesmente uma propagação da chave mesmo, tá bom? Bom, falamos de DKIM, tá? O DKIM é uma das bases que conseguem parar o spoofing, essa parte que não sei se todo mundo sabe, né? Mas spoofing é a técnica de falsificar um e-mail. Então, antes era muito utilizado. Por exemplo, alguém que manda um e-mail para mim como gustavo.arocha@go0gle, um zero no lugar do Google. Isso é uma tentativa de spoofing, ou outras coisas do gênero, tá? Como a pessoa cria um e-mail fake, como
da empresa de vocês. Então, são várias opções que podem acontecer, tá bom? Bom, falamos um pouco aqui sobre autenticação de e-mail. Agora a gente vai falar um pouco sobre segurança, tá? Quando a gente vem aqui na parte de segurança, existem alguns dispositivos para anexos, links, imagens, então a gente vai começar a ver um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, anexos. Eu consigo fazer com que o Google analise esses anexos antes dos e-mails chegar para nós, tá? Ou, no caso, para vocês. Então, por exemplo, nessas opções, eu posso escolher se proteger anexos criptografados de remetentes não confiáveis. O que é um remetente confiável? Aqui na lateral esquerda, na parte de contas, a gente vem aqui, ó, em domínios, vai ter domínios autorizados. Esses domínios autorizados é o que nós chamamos de confiáveis, tá? Depois, uma outra hora, eu até explico para vocês como funciona, mas, basicamente, isso daqui faz com que, se alguém mandar qualquer e-mail que tenha algum arquivo criptografado, seja bloqueado. Ou, no caso, mandar para uma quarentena. Proteger contra scripts, proteger contra anexos anômalos, tá? Então, essa parte de Gmail e anexos. Bom, também temos a parte de proteção de visualização. Então, aqui, quando eu clico aqui, ativar a proteção de links nas mensagens carregadas pelo protocolo IMAP. Essa funcionalidade verifica os links das mensagens e no momento que é clicado. Então, aparece uma mensagem laranja no corpo do e-mail, falando, olha, existe um link tal, que é não confiável. Deseja entrar no link? Alguma coisa? Desculpa, eu não lembro certinho a mensagem, mas basicamente é isso, tá? Então, provavelmente, muitas das pessoas já utilizam isso ativado. Também temos a parte de links e imagens externas. Como, por exemplo, a gente consegue identificar links abreviados, ou se não, verificar as imagens que estão sendo dentro do e-mail, tá? Ou exibir avisos quando alguém clicar num link de um domínio não confiável. Existem diversas aplicações. E também tem a parte de spoofing e autenticação. Esta parte em específico aqui, a gente consegue fazer com que proteger contra spoofing de domínio com base em nomes de domínio semelhantes. Então, vamos supor que nós utilizamos o domínio kinetwork.com.br. O Google vai utilizar a inteligência artificial para procurar se alguém mandar como q1network.com.br, ele vai me proteger para não receber esse tipo de e-mail. A própria inteligência artificial já vai entender que, por exemplo, olha, isso daqui é uma tentativa de spoofing. Ou, se não, um QI network, com QE no final, .com.br. A própria inteligência artificial do Google vai fazer com que eles vejam o domínio, entendam se isso é cabível como spoofing e já vai bloquear. Ou, se não, a mesma coisa, proteger contra spoofing de nomes de funcionário. Por exemplo, nossa, olha, hugo.lombardi@kinetwork.com. Então, se alguém mandar como hugo.lombardi sem o i no final, automaticamente vai ser considerado um spoofing, tá? Então, é legal a gente saber que existe isso. E também proteger contra recebimentos de e-mails que façam parte do seu domínio. Nós já tivemos relatos de, por exemplo, eu mesmo estou enviando e-mail para mim. Como que isso é possível? Era um spoofing que estava acontecendo, que o malfeitor conseguiu copiar o e-mail e estava mandando e-mail para ele mesmo. Aí, com essa opção, ele parou de receber essas mensagens, tá? Proteger contra e-mails não autenticados, então é aquilo que a gente falou, isso daqui não é o DMARC, mas é uma opção que parece como se fosse um DMARC, então ele protege contra qualquer mensagem não autenticada, que não possui um SPF e um DKIM, tá bom? E todas essas opções a gente consegue colocar para aplicar automaticamente nas futuras configurações. Bom, falamos um pouquinho sobre Gmail, sobre a segurança do Gmail, sobre o que ela pode proporcionar para a gente, tá? Então, agora a gente vai falar rapidinho sobre o Drive, tá? Se a gente vir aqui em Drive e Documentos, a parte mais importante aqui é a configuração de compartilhamento. Por que é tão importante isso? Porque aqui a gente consegue ter aquele vazamento de informação que o Gustavo até falou anteriormente.
da gente escrever um e-mail errado, a mesma coisa pode acontecer com o documento, e eu compartilhar com uma pessoa errada ou qualquer coisa do gênero. Bom, essa configuração também pode ser feita diretamente para unidades organizacionais. Então, eu posso setar que, por exemplo, uma unidade organizacional em específica não pode compartilhar nenhum tipo de arquivo externamente. Ou, se não, ela só pode compartilhar com uma pessoa em específico, um domínio em específico, um público-alvo em específico. Então, nessa opção aqui, opções de compartilhamento, a gente consegue ver, por exemplo, desativados arquivos que pertencem aos usuários ou os drives compartilhados em Demo KI Network não podem ser compartilhados fora da organização. Ou domínios na lista de permissão podem ser. Então, aí eu entro aqui, vejo a lista de permissão, que é aquilo que a gente comentou, tá? E aí, olha, eu só consigo compartilhar os arquivos para essas pessoas e para esses domínios. Fora isso, eu não consigo. Isso já reduz bastante o compartilhamento de forma errônea, tá? Bom, desculpa eu dar uma adiantada rapidinho, pessoal, é que eu tenho que manter mais ou menos aí o cronograma. Bom, agora a gente vai falar sobre as features que eu falei para vocês que são da parte de Enterprise, que são umas features que são muito interessantes. A primeira que eu vou falar com vocês, tá? É também aqui nessa parte de segurança, mas é na parte aqui na parte de controle de dados e acesso. Nós vamos falar primeiramente sobre aqui, ó, controle de sessão de Google. Essa é uma das features que a gente mais gosta de falar, por quê? Uma sessão do Google tem como padrão 14 dias. Então, a cada 14 dias, obrigatoriamente, a pessoa tem que revalidar as suas credenciais. Tá? Então, às vezes, a cada 14 dias, vocês podem ver que vocês são quicados dos seus usuários, aí vocês têm que colocar o usuário e senha novamente. Tá? Com essa opção, eu consigo fazer com que eu sete um tempo menor. Por exemplo, eu posso fazer com que de 8 em 8 horas a pessoa seja quicada, e aí a pessoa tem que revalidar as suas credenciais. Por que isso é importante? Vamos pensar que eu trabalho numa coworking e eu uso um computador não supervisionado compartilhado. Com essa opção em específico, eu sei que se eu deixar o meu login aberto lá, em 8 horas ele vai ser quicado. Então, se eu trabalhei o dia inteiro, que são 8 horas, e eu logo depois que eu fui embora, se eu ficar naquela dúvida, será que eu esqueci o meu login aberto ou não? Com essa opção, deu as 8 horas que a pessoa estava logada, automaticamente ela é quicada, e aí ela tem que ser revalidada novamente no ambiente. Essa opção está disponível apenas para Enterprise Plus, tá? Mas é uma ótima opção para vocês manterem o controle da sessão dos seus usuários. E o mesmo controle de sessão que existe, também existe na parte de Google Cloud Platform. Então, no GCP, eu também consigo fazer essa mesma configuração. Tá bom? Bom, vamos falar um pouco rapidinho sobre acesso baseado em contexto. O acesso baseado em contexto, basicamente, serve para quê? Vamos supor que, para entrar em qualquer aplicação do ambiente Google, ele tem que estar obrigatoriamente dentro de uma range de IP, ou ele só pode entrar dentro das aplicações Google dentro de um horário específico, de segunda a sexta, das 9 às 18. Ou, se não, uma regra que eu gosto bastante ele só consegue fazer login dentro da aplicação Google se ele estiver dentro da geolocalização Brasil. Por quê? Porque hoje a maior parte dos ataques que nós recebemos normalmente não são feitos do Brasil, são feitos de outras regiões. Então, eu consigo também fazer isso tudo dentro do acesso baseado em contexto, tá? Eu não vou conseguir mostrar a fundo, mas basicamente, por exemplo, eu posso fazer com que, olha, só podem entrar dentro do ambiente quem utiliza Windows, ou não pode entrar do ambiente quem utiliza Android. Então, existem diversas opções que é possível ser feito, tá bom? Também podemos falar um pouco sobre proteção de dados, que é o DLP, Data Loss Prevention. Com o DLP, eu consigo setar regras específicas, por exemplo, se dentro de uma imagem ou dentro de um documento for encontrado algum CPF, obrigatoriamente eu não consigo compartilhar. Eu tenho até aqui, tá? Um documento que eu uso para isso, aqui, ó, DLP planilha. Aqui existe vários nomes e vários CPFs gerais que foram gerados.
Aqui em cima a gente consegue ver, ó, o documento contém dados sensíveis. Ao eu clicar aqui e tentar compartilhar de forma externa, vamos tentar compartilhar para minha conta pessoal. Esse item possui conteúdo restrito e não pode ser compartilhado fora da Key Network. Então, eu consigo ter também uma segurança sobre a informação que trafega, tá? Isso não funciona apenas só para planilha. Eu tenho aqui também uma imagem. A inteligência artificial do Google vê essa imagem. Caso eu clique aqui, compartilhar, do mesmo jeito, tento compartilhar com o meu usuário pessoal, não consigo, tá bom? Bom, pessoas, desculpa eu correr um pouquinho, ficar um pouco atropelado, tá? Que eu queria manter o cronograma, mas basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre segurança da informação e como que a gente consegue trazer segurança para o ambiente de vocês. Isso que eu passei para vocês é só uma visão muito macro da situação, tá? Eu vou pegar um link aqui para vocês da própria documentação do Google, onde eles também classificam o que seria interessante para que cada painel tenha para ser considerado seguro, tá? Eles têm alguns checkbox falando, olha, você tem que ver isso, você tem que ver aquilo, mas só numa visão muito macro, tá? É interessante para a gente ter uma noção, essa apresentação foi muito baseada sobre isso, só para vocês terem uma noção do que pode ser considerado segurança, mas existe muito mais do que isso, tá? Isso eu preciso deixar muito claro para todo mundo. Quando a gente fala de segurança, hoje, a gente entende, principalmente por conta de LGPD, a gente entende o quão complexo o Brasil está, tá? Então, eu queria deixar isso bem claro para todo mundo aí. Bom, Ellington, desculpa a demora aí, mas eu vou devolver para você. Não, tranquilo, Hugo, faz parte. O importante é passar todo o tema, que eu acho que é o principal. A ideia do evento aqui é que o tema seja bem abordado, então não tem problema a gente passar uns minutinhos. O importante é a galera ter recebido bem o tema. E, pessoal, a gente pode abrir rapidamente aqui para algumas perguntas e respostas. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Gostaria de questionar algo ou até sobre outra questão envolvendo o Workspace? Podem mandar no chat, ali no Perguntas e Respostas. Se sentir à vontade, pode abrir o microfone e perguntar também. Estou dando uma conferida aqui no chat, no Perguntas e Respostas, mas eu acho que está tudo ok. Então, pessoal, vou só... o link que você falou aqui, o Fábio mencionou. Só um momento que eu já estou pegando aqui. Só um momento. Legal. O Hugo já vai passar aqui no chat. Fábio, caso alguém tenha mais alguma pergunta, fique à vontade para mandar aqui no chat. Eu gostaria de passar uma segunda informação para vocês. Pessoal, deixa eu só compartilhar a tela novamente. O link está aqui no chat. Isso, exatamente. Só para deixar informado, né? É um link bem genérico, é só um macro do que o Google considera o mínimo de segurança necessário, tá bom, Fábio? Então, assim, quando você entra nesse link aí, vai aparecer para você optar se a sua empresa está entre porte pequeno ou porte médio grande, acima de menos de 100 usuários ou mais de 100 usuários. Aí, para cada um, eles falam assim, olha, para você ter o mínimo de segurança, é isso que você necessita, tá? Mas uma coisa que eu preciso deixar muito claro, é o mínimo, tá? Eu acho que até o Wellington consegue pontuar um pouco melhor. Nós temos até um serviço específico de segurança, que a gente consegue ver mais a fundo do que já é padrão isso que o Google pede, mais coisas além do que ele pede. Uma coisa um pouco mais profunda, vamos dizer assim. Exato, pessoal. Todos que estão participando aqui, caso tenham alguma dúvida em relação ao link, ou gostaria de entender um pouco mais, podem fazer um contato com a QI. A gente aloca um especialista nosso de segurança para estar fazendo essa avaliação, explicando, até entendendo junto com vocês o resultado aqui do link que o Hugo trouxe. Eu gostaria só de compartilhar a tela aqui com vocês para falar rapidamente sobre a continuidade aqui das nossas trilhas de treinamento, né? Então, a gente vai ter mais um treinamento voltado
a parte de desvendando o Google Cloud com a parte de GCP. A gente vai executar... já liberaram a pessoa ali. A gente vai para o nosso quarto treinamento, né, Maria, de GCP aqui com o FinOps. E vamos dar continuidade também... Fechou, obrigado. E vamos dar continuidade também aqui nos treinamentos voltados para o Workspace. A gente vai ter um treinamento agora voltado para a parte de produtividade. Vocês podem estar fazendo a inscrição através do QR Code aqui na tela, e todos os outros treinamentos que já aconteceram, eles estão disponíveis também no nosso canal do YouTube da KI Network. Se puder passar aqui no chat, Maria, o nosso link do canal, caso alguém tenha interesse em revisitar algum dos itens, e também o treinamento de hoje, assim que possível, ele vai estar disponível no canal. Boa. Vou encaminhar, então, por e-mail, tá? Ali tanto a gravação de hoje, né, quanto o link para o nosso canal do YouTube. E acredito que seja isso, né? Então, só reforçando aqui, gostaria de reforçar, né, que a TIM está muito empenhada em fazer, né, um estreitamento aí dos laços com os nossos clientes. Então, se você cliente QI possui um projeto legal aí, manda para o marketing@kinetwork.com.br para a gente validar a construção de um case de sucesso Google e iniciar essa divulgação com o nome da tua empresa, com o nome da QI, com o nome do Google. Obrigada pela presença de todo mundo que acompanhou a gente hoje. Fechado, obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer também. A gente segue à disposição, qualquer necessidade, podem entrar em contato conosco, a gente vai fazer essa aproximação com nossos clientes da base e dar sequência nos atendimentos. Fechou. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado.